Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Sim. Com a máscara não dá para fazer uma leitura, né? Glória a Deus. Muito feliz em estar aqui com vocês, muito feliz em poder adorar o Senhor juntamente com vocês. Eu sou feliz em fazer parte dessa igreja. Você acredita nisso? Sou uma pessoa feliz por estar aqui com você, servindo ao Senhor. E eu espero que, da mesma forma, você possa sentir dessa maneira. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, que o título dela é Glória ou Caos? O que eu estou vivendo? Por favor, repita esse título. Repita mais uma vez, pensando naquilo que você está falando. Êxodo 15:11 fala assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Nós vivemos um mundo onde, sem medo de errar, nós estamos passando por uma dualidade. Um cenário caótico, um cenário complicado. De contrapartida, uma glória que Deus quer revelar. E os profetas, desde que o homem caiu, têm falado sobre isso. Não é novo nós falarmos sobre caos. Porque quando o homem caiu, quando o homem pecou, na terra se instaurou um caos. E a única maneira disso ser revertido é através de Deus. É através de nós entendermos que a terra está cheia da glória de Deus. Um dia, o segundo Éden será instaurado novamente na terra. O reino de Deus vai ser estabelecido de uma vez por todas. Porque os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. É isso que nós precisamos entender. Mas os profetas falavam. Eles eram enviados da parte do Senhor para falar, olha só, existe um caos. E alguns, quando se deparavam com o caos que estava do lado de fora fazia parte, começava a fazer parte dentro deles. E a história de Abacuque. Esse homem de Deus, um homem que conhecia o padrão de Deus, um homem que andava com Deus, um homem que era sensível à vontade do Senhor. E ele se depara num momento complicado. E por que ele age dessa maneira? Qual que é o resultado disso daí? O resultado é um mundo caótico. Abacuque 1:2 fala assim, até quando, Senhor? Esse até quando dá a entender que é alguém que já vem fazendo alguma coisa por algum tempo. A Bíblia não fala quanto tempo Abacuque estava insistindo com Deus, apresentando a Deus a necessidade do povo. E ele fala, até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Que coisa frustrante, não é frustrante? O teu Deus tem ouvidos e escuta. Tem olhos e vê. Tem boca e fala. Tem pé e anda. A mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar. Mas esse homem de Deus estava diante de uma situação que ele não conseguia escutar a Deus. Será que Deus parou de falar? Pergunto para mim e para você. Nessa pandemia, será que Deus parou de falar? Será que Deus parou de falar comigo? Será que Deus parou de falar com você? Mas por que nós não estamos escutando? Quero tratar sobre esse assunto hoje. Até quando gritarei? Ele se desesperava diante do Senhor. Violência sem que tragas salvação. Ele queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria que a salvação de Deus entrasse no coração das pessoas. E ele gritava, Deus salva esse povo. Deus restaura o teu povo. É o teu povo, Senhor. E ele gritava para que isso acontecesse. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Aí ele fala assim, Deus, por que você não faz nada? Sabe por que você não está fazendo nada, Deus? Olha o que acontece.
Por isso a lei, o que acontece? Se enfraquece e a justiça... O verso 4, estou no verso 4. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca, ele já determinou uma sentença. Você já determinou uma sentença de algo que está acontecendo e você já falou assim, Deus, isso não muda. Você falou isso já? Quero falar para mim e para você, retira essa palavra, em nome de Jesus. Não é porque Deus não está agindo no teu tempo, isso não quer dizer que Ele não vai agir. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é o quê? Pervertida, é o que nós estamos vivendo. A iniquidade aumenta e o amor esfria. Não é que não exista mais amor, o amor está aí, mas o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, ao invés da pessoa amar o próximo, ela se amaria amantes de si, é o eu no centro. Não é o que Deus quer fazer em mim, é o que eu quero que Deus faça em mim. Por isso eu procuro uma igreja que me agrada. Eu quero escutar aquilo que é bom para mim. Esse eu tem que sair. Tem que sair, porque senão nós somos um povo que temos promessas, temos Deus, mas muitas vezes não conseguimos conquistar e vivemos num cenário caótico. A família fica engalhada, os relacionamentos não fluem. E é uma questão de tempo que esse amor que se esfria bate na porta e cobra conta. Por quê? Porque nós precisamos entender quem nós somos. O que Deus estava estabelecendo? A implantação do reino de Deus. Mas isso é muito genérico quando eu falo assim, a implantação do reino de Deus, tal. Mas isso é algo pessoal. Isso é Deus falando comigo e contigo. Deus quer colocar, implantação é Ele quer colocar essa semente do reino de Deus aí dentro. Está aí? Essa semente está aí? Essa semente está aí. Se ela estiver aí, é uma questão de tempo. Isso vai produzir um fruto. Você fala assim, estou vivendo um momento complicado, estou vivendo um momento caótico. Quero dizer que esse cenário pode ser revertido. E Deus quer reverter esse cenário. Porque você foi feito um pouco menor do que os anjos e revestido de glória. E a manifestação dessa glória nesses dias, sabe aonde que Deus vai manifestar essa glória? Cristo em, agora faz isso de uma maneira pessoal, Cristo em esperança da glória de Deus. Deus vai manifestar a glória dele. Aonde? Naqueles que entendem isso. Naqueles que falam assim, eu sei que existe um cenário caótico, mas eu escolho a glória. Olha o anúncio que esse homem, o mesmo Abacuque, que estava chorando no capítulo 1, que estava em desespero no capítulo 1, acontece algo quando ele se aproxima de Deus, quando ele busca Deus. Deus muda, não as circunstâncias, mas Deus muda aquela circunstância que está lá dentro, sabe? Aquela que só você sabe, aquela que só você conhece. É aí que Deus quer mudar. Abacuque 2,14 fala assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas. Isaías 6,3, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem estava falando santo, 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 santo? Quem estava falando? Os serafins. Isaías, da mesma forma, estava vivendo um momento difícil. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não espere que a vida cristã é maravilhosa, mas não espere que a vida cristã é a mesma coisa que passear na Disney. Se alguém falou isso para você, mentiu pro tio.
o reino de Deus, ele é alcançado, vai ter que movimentar o sangue, filho. Vai ter que dobrar o joelhinho, filho. Vai ter que, às vezes, chorar diante do Senhor, filho. Porque você vai ter que entrar no terreno do inimigo e falar assim, me dá de volta a alegria que Jesus me deu lá na cruz. Me dá de volta a família que Deus construiu lá no Éden, antes do homem cair. Me dá de volta o homem que vai ser o sacerdote da minha casa. Dá de volta essa mulher que se torne uma mulher de oração. Me dá de volta. Eu quero isso. Eu reivindico isso, porque isso é projeto de Deus para a minha vida. A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Mas qual terra que Deus vai encher primeiro? A minha terra, o meu coração. Tanto Abacuque como Isaías, quando receberam visão de Deus, eles mudaram a sua perspectiva de vida. Qual é a perspectiva que você tem da sua vida hoje? Hoje. O que você está pensando para fazer daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? O que você tem em mente? Não tem em mente nada. Filho, quem não projeta não quer alcançar nada. Se você projetando, fazendo agenda, trabalhando, a possibilidade de dar errado é muito grande, imagina você não projetando nada. Projete e espere a resposta de Deus. O nosso papel é o quê? É o quê? É o quê? Fala, o nosso papel é o quê? Projetar. A resposta vem? Espera. Projeta e espera. Tem um projeto, agora eu saio executando. Não, projete. Mas espere Deus falando assim, vai em frente, filho, eu estou contigo nesse negócio. Ou mude isso. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque Deus é um Deus de glória. Ele quer fazer maravilhas. É da essência de Deus. É do caráter de Deus fazer sobrenatural. Ele é criador de todas as coisas. Deuteronômio 6:22 fala assim, aos nossos olhos fez o Senhor sinais, maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua... Quem estava falando isso? Deuteronômio, quem escreveu? Aos nossos... Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu as 10 pragas acontecerem. Moisés viu o grande livramento que o povo teve lá no Egito. O Senhor é Deus grande. Os meus olhos viram as maravilhas do Senhor e continuarão a ver aquilo que Deus vai realizar. Porque Deus, Ele é um Deus de maravilhas. Maravilhas, sinais, prodígios, faz parte do caráter de... Se você recebeu o caráter de Deus, sinais, prodígios e maravilhas, vai fazer parte da sua vida. É isso que nós estamos conversando aqui pela manhã, mas só que tem um processo. Fala processo. Tem um processo. O povo estava onde? No Egito. Precisava ser resgatado. Precisava passar pelo Mar Vermelho. A graça de Deus acontecendo sobre a vida deles. Foram levados para o deserto. Deserto é lugar de passagem. Fala comigo assim, deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para morar. Lugar é deserto que Deus nos leva para nos tratar, para nos purificar, para nos fazer semelhante a Ele. Porque logo em seguida tem o quê? Uma Canaã espiritual. Deus já tinha operado em todo o tempo maravilhas, mas algo os impedia de conquistar a terra, mesmo em meio a tantas maravilhas. Esse povo era um povo que, se você perguntasse para eles, tem maravilha? Eles iriam passar o dia inteiro falando sobre maravilhas. Mas tem algo que eu quero considerar com você. Primeiro ponto. O que fazia eles passarem por maravilhas, mas não conseguiam entrar na terra prometida, não conseguiam receber aquilo que eles tinham da parte do Senhor. Esse povo tinha promessa, esse povo tinha um líder que estava falando para eles assim, vão para lá, gente, vão para lá, porque é lá que Deus vai realizar o projeto dele sobre a sua vida. Mas o que impedia esse povo de conquistar?
O que me impede muitas vezes de conquistar? Eu sou homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você está aqui. Você está aqui? Fala amém. Bom, todo mundo está aqui. O que te impede de você alcançar aquilo que a promessa do Senhor fala que é direito seu? Primeira coisa, longo tempo de deserto. Números 26, 65 fala assim: o Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam aonde? E todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de... Eu gosto muito desse nome Caleb, eu não sei porquê. Mas uma nação inteira que saiu do Egito. E tinha promessa, tinha propósito e tinha um destino final. Eles paralisaram no meio do caminho. Por quê? Um longo tempo de deserto. Josué e Caleb chegou um momento que ele falou assim: olha só, já se passaram 40 anos. Vou falar uma coisa para vocês. Eu e minha casa, nós vamos seguir em frente. Tem uma Canaã espiritual. Tem uma terra prometida para mim e para você. Josué decide seguir em frente. Fala, Josué. Decidiu seguir em frente. Mas o povo estava cansado. O povo não tinha forças para seguir em frente. Qual que é a diferença de Josué para o restante do povo? Aqui tem uma chave que um pouquinho mais para frente eu quero tratar ela. Quero abordar, quero voltar a falar sobre isso. É necessário retirar o cansaço. É necessário retirar a limitação. É necessário olhar para Jesus. Se você está cansado, se eu estou cansado, por um longo período, algo que você vem fazendo há muito tempo e não vê resultado, isso cansa, eu sei que cansa. Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer renovo sobre você hoje. Você vai sair daqui renovado ou renovada para dizer assim: já se passou um tempo. E ainda ou aparentemente eu não vejo resultado nenhum, mas eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente porque tem uma Canaã espiritual. O Senhor vai renovar minhas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, vão levantar voo, sabe? Vão crescer, vão encontrar o monte do Senhor. Essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Josué e Caleb entenderam isso e se renovaram. O deserto foi bom, renovou a mente deles. O povo, por não renovar a mente, não conseguia conquistar. Chegava diante da promessa e estavam presos aonde? Deus vai libertar teu filho, mas quando você vai avançando em direção a isso, parece que tem algo que te prende. O que é? Peça ao Espírito Santo para ele falar com você. Porque Deus tem vida plena para mim e para você. A Canaã espiritual é a vida plena que Jesus veio nos trazer. Ele morreu naquela cruz para nos restaurar. Para que nessa terra nós possamos comer o mel dessa terra. A vida plena começa aqui. Aqui. Mas a dificuldade, a vida plena começa aqui. Outra coisa que pode atrapalhar, más notícias. Moisés morreu. Deuteronômio 34, a parte A fala 34:7, a parte A fala assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Más notícias não precisa nem falar, nem introduzir esse assunto. É o que mais a gente está... Todos têm uma voz. É só ter um iPhone para fazer um vídeo e mandar.
E aí temos muitas opiniões. Um fala que isso é bom, outro fala que não é bom. Um médico constrói, outro médico desconstrói. E a gente fica de um lado assim, ó. Move o pescocinho assim, de um lado para o outro. Rede social aqui, outra aqui. Aqui, para cima, para baixo. E a gente fica sem saber como agir. Porque as notícias, elas não são boas. Eu sei que nós vivemos um momento complicado. Mas se informe, porque você precisa receber informação. Você precisa ter informação. Não é contra a informação que eu estou falando, por favor. Seja informado, seja uma pessoa atualizada. E o lugar é... Okay. Mas não deixe que essas más notícias alimente a sua alma ou a sua vida, roubando a sua esperança. Achando que é o fim. Não é o fim. Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma notícia que Deus dá para Josué, você quer ouvir? Existe a má notícia, porém também existe a boa notícia. E é dela que eu quero falar. Aqui começa o processo de viver uma vida gloriosa. Onde eu retiro o caos. Retirar o caos não quer dizer que você nunca mais vai ver violência, vai ver crueldade, porque viver, nós estamos vivendo num mundo caído. Mas você está aqui na terra, mas você não faz parte dessa terra. A tua terra é o céu. Estou falando bem pausado para você entender quem você é. E aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O Senhor falou a Josué e Josué falou ao povo. Josué 3,5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará... Leia, por favor. Tem dois vagões. O do caos e o da glória. Destinos diferentes. Qual deles você está andando? Para onde você está indo? Eu já fiz a minha inscrição no vagão da glória. E já coloquei o teu nome lá. Falou, eles querem andar aqui. Mesmo que estão passando por caos, mas o lugar deles é aqui. Vagão da glória de Deus. Por que é o vagão da glória de Deus? Porque é o que Deus tem preparado para mim e para você. Abacuque estava vivendo no vagão do caos. Até ele pegar o outro, que é o vagão da glória de Deus. Aí ele fala assim, bom demais, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado minta por algum tempo, não esteja lá, mas existe, o Senhor está assentado no seu trono. Diante dele, se cale toda a terra. Porque existe glória que Deus quer revelar sobre as nossas vidas. O que você está vendo? O que você está vendo? Eu sei que o cenário é caótico e respeito, porque famílias perderam pessoas. Eu sei. Eu, pela misericórdia, não passei por isso. Mas imagina você, quanto difícil é isso daí. É um cenário caótico ou não é? E eu quero dizer para vocês que esse cenário não vai melhorar. Você acredita nisso? Não? Se você não quiser acreditar em mim, acredite na palavra. São os princípios das dores. Mas a igreja do Senhor vai ser guardada pelo Cordeiro de Deus. Existe um lugar de vida abundante para mim e para você. Nele. E a primeira coisa que eu quero falar é que
não era para pedir mais por maravilhas, era para se santificar. Êxodo 13, 21. Jeová ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Números 11, 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o que é o maná? Sabe o que é o maná? O significado da palavra maná é: o que é isso? Sabe quando algo novo acontece na sua vida e você fala assim: what is this, man? Que você recebe o impacto daquilo ali? No começo o maná era: wow, what is this, man? Edward, explain to me, what is this, man? Bro, I don't know, man. God doing something different, man. No segundo dia, uau, o que é isso? Talvez no quinto e no sexto mês, o que é isso? Onde é que você vai? Vou pegar o que é isso. Já virou? Sabe a salvação que Deus me deu e Deus te deu? Com o tempo a gente vai falando assim: o que é isso? E aí eu não consigo desfrutar da glória de Deus. Salmo 78, 16. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Este povo estava acostumado a ver maravilhas, mas continuavam no deserto, continuavam fora da terra prometida. Por quê? As maravilhas de Deus os tirou do Egito, mas a falta de santificação os impedia de entrarem aonde? Em Canaã. Deuteronômio 32, 52. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela. A terra que dou aos filhos. Uau! Você vê, mas não consegue conquistar. Por quê? Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos, e aquela santificação sem a qual ninguém verá. Santificação em hebraico é kadosh, separar para uso exclusivo, separar-se mentalmente do caos, e deixe a glória de Deus brilhar. Kadosh é viver uma vida separada. Quando os serafins falavam Kadosh, Kadosh, Yahvé Tessabá, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a palavra fala que aquele lugar balançava por causa da presença grandiosa e santa de Deus. Essa deve ser a nossa linguagem. O nosso Deus, Ele é santo. E eu e você precisamos falar dessa mesma maneira. Ele é santo. Mas a minha esposa, Ele é santo. Balance as estruturas através de uma atitude como essa. Porque não é para continuar pedindo por maravilhas. Você pode pedir por maravilhas, Ele é Deus poderoso. Mas é para si. Porque você pode passar uma vida inteira recebendo maravilhas, sem a santificação. Quando é para você receber a vida plena, você não consegue receber. Porque para receber o reino, primeiro tem que mudar a mente. Se não mudar a mente, eu tenho promessas, eu tenho uma terra prometida, mas eu fico preso lá atrás, no Egito.
O relacionamento de Israel com Deus era: faça maravilhas, senão reclamamos. Se Deus não fizer maravilhas, quando Deus não fazia maravilhas, o que eles faziam? Era melhor morrer. As cebolas do Egito, bife acebolado, picanha, não tinha nada disso, gente. Picanha no Egito. Era conversa de gente mal agradecida. Bom era lá atrás, quando eu estava no mundo, conversa furada, filho. Bom é aqui. Bom é andar com o Senhor. Bom é conhecer o Senhor. Bom é andar por esse caminho que o Senhor está traçando na sua vida. Isso é a vida plena. Vai passar por lutas? Vai. Porque Jesus já alertou que no mundo nós iríamos. Vamos passar por conflitos. Porque é um mundo caído. Mas Deus está levantando esse mundo através de você, que é a esperança da glória dele. Mas para isso eu preciso ver o que Deus quer mostrar para nós nesse momento. A igreja não pode ficar acuada por causa dessa situação. Precisamos ser prudentes, precisamos respeitar as normas, as regras, sim. Mas nós precisamos nos levantar para dizer: existe esperança no meio da pandemia. Cristo reina. É essa mente que Deus tem que trazer sobre nós. 1 Coríntios 10, 5, contudo, da maior parte deles, Deus não se agradou. E assim foram prostrados aonde? No deserto. Segundo lugar, é necessário santificação hoje, maravilhas amanhã. Quando há sinais, quando há prodígios. Vai que eu falo, Laiane, Deus está fazendo isso e acontece na vida dela. E você vê o milagre acontecendo assim, face to face. E o que você vai fazer? Uau! Deus é um Deus de milagres. Isso não é fé, isso é reconhecer a obra de Deus. Fé é fazer o que Noé fez. 100 e poucos anos construindo uma arca, um elefante branco, quando nunca tinha chovido sobre a terra. Quando Deus chama Abraão e fala para ele: sai da tua terra. Para onde que eu vou, Deus? Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar. Confia em mim, acredita em mim. Eu vou te levar para o caminho ou para o lugar que eu tenho preparado para você. E Abraão foi dando passo. Quando ele foi para o Egito e pisou na bola, o que Deus fez com ele? Trouxe de volta, colocou foco. Foco, Abraão. Fala foco, Abraão. Fala foco, Abraão. Foco, igreja. Para que a gente não perca, aquilo que Deus quer fazer conosco. Então é necessário santificação. Sabe aquele milagre que você está esperando na tua vida? Quem está esperando por um milagre? Eu tenho coisas diante de Deus que eu tenho chorado diante de Deus. Falo: Deus, faz para mim, por favor. Eu já fiz o que eu podia. Você tem algo da parte do Senhor que precisa da intervenção de Deus? Levante sua mão para Deus te ver. Sabe o que Deus está nos ensinando? Santifique-se hoje. Amanhã é o tempo de Deus. Ele que vai decidir. Ele vai fazer para que quando a maravilha chegue, você esteja apto para reter aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Verso 2, o Senhor me respondeu e disse: oh glória, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua. Quando Abacuque estava naquele cenário complicado de caos, o que ele faz? Ele se separou, ele foi buscar. Ele se colocou na torre de vigia dele, que é o teu quarto. O alto e sublime trono para Isaías. Jesus simplifica e fala assim: fecha a porta do teu quarto. Não vou complicar, vou simplificar. Fecha a porta do teu quarto, entra lá e pede para que ele te santifique. Os teus pensamentos. Tem horas que eu estou assim, vem aquele negócio, eu falei: Jesus, o que é isso?
Sabe aquele pensamento que é um dardo inflamado do maligno? Isso não dá certo. Você tem que ir lá no teu quarto e falar assim, Jesus, me santifica, porque eu estou com esse negócio aqui na minha mente, achando que não vai dar certo. Se o Senhor não me santificar, sabe o que vai acontecer? Eu vou crer que esse negócio não vai dar certo. Santificação. Santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Por que não pode ver a Deus sem santificação? Porque Ele é santo. Por que Isaías teve que ser tocado pela brasa viva que saiu do altar de Deus? Porque ele fala assim, Isaías falando, eu habito no meio de um povo impuro. E eu também estou aqui de maneira impura. O que Deus iria fazer com Isaías se ele não fosse justificado? O pecado não pode permanecer diante de Deus. Nós precisamos entender isso, igreja. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus gracioso, mas nós precisamos nos arrepender. Pecado continua sendo pecado. Não adianta dizer paz, vá em paz. Não, eu preciso me arrepender. Se nós quisermos que a glória de Deus seja estabelecida sobre a nossa casa, sobre essa igreja, sobre onde nós andarmos, nós precisamos reconhecer que Ele é santo. E precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é justo e fiel para nos perdoar e purificar. A partir daí você vai começar a ver a glória. Mas antes tem um processo que nós precisamos entender. Se você entrou aqui brigado com A, B, o C e D, você precisa se arrepender e precisa consertar isso daí, porque senão não tem glória. Não tem glória. Jesus fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, se você brigar com a tua esposa, se você tratar mal a tua esposa, não tem glória, boy. E o cara não adianta dobrar o joelho. Tem que aprender a tratar bem a madame, porque ela é filha de Deus. É quando você aprende a tratar bem a madame que está do seu lado, que você fala, pai, estou aqui. O céu fala assim, fala que eu quero te ouvir. E a glória vem. E depois tem a Canaã espiritual. E quem entende por revelação, segue em frente. 3. Sinais, maravilhas, milagres. O que faltou? Faltou esvaziar a mente impregnada com as coisas do Egito e serem cheios de Deus e da sua palavra. Nesse ponto aqui está a chave dessa mensagem. Se você entender isso daqui, você vai entender a mensagem. Renovar. 40 anos antes, o que escolheram o caos disseram. Números 13, 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande... Esse é o povo que escolheu o caos. O povo que escolheu a glória disse, Números 14, 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. Terra que mana leite. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. É diferente ou não é diferente? O que fazia a diferença? Qual que é a diferença? Josué e Caleb, juntamente com os espias, quando eles entraram em Canaã, a mente deles nunca mais saiu de Canaã. Eles voltaram para o Egito, mas a mente ficou? Aonde? Os espias voltaram para o Egito de corpo para o deserto. Voltaram para o deserto de corpo e mente. Aí quando é para conquistar Canaã, a mente está onde? No deserto, no Egito. Aí eu não consigo conquistar, porque ela não foi transformada.
Jesus fala assim: eu não sou, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou da onde? Eu sou da onde? Agora aplica isso na sua vida. Você está nesse mundo, mas você não é. A tua mente tem que estar onde? Conectada nos céus. Escute as notícias aqui da terra, mas por favor, não deixe de escutar as notícias que são da Canaã celestial. Tem o jornal diário das boas novas de Deus. Se a mente não mudar, eu não consigo entrar nesse lugar de glória. Nesse lugar onde eu vejo Deus operando. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, porque Deus já nos abençoou a todos com todas as sortes de bênçãos. Não é porque eu sou mais bonitinho, mas é uma atitude, é um comportamento que depende de mim. Romanos 12 fala assim, o pastor Marcos falou isso domingo passado, não vos conformeis não tomem a forma, não pensem, não hajam, não seja uma massa de manobra. Renovem a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável. É independente de circunstâncias. A vontade de Deus é boa, perfeita. Mas onde está a diferença? É onde está a tua mente. O que você está vendo? Onde está a tua mente? Isso vai interferir diretamente nos seus resultados e nos meus resultados. 40 anos depois, Josué fala assim, a gente vai conquistar a terra agora, Caleb. Josué, amigão, se passaram 45 anos. Mas desde o primeiro dia que eu pisei naquela terra, eu estou sonhando com aquela terra. Eu quero o Monte Horebe, que é o monte de Deus. Estou pronto para ir para a guerra, estou pronto para lutar e estou pronto para voltar. O tempo passou, mas eu não perdi a visão. Não deixei de contemplar aquilo que Deus me mostrou 40 anos atrás. A terra é boa, emana leite. Agora, juntamente com esses dois, se levantou uma nova geração, que foi a geração que nasceu aonde? No deserto. Santificação, e estou encerrando a palavra, consolida a glória. Uma nova geração que se santificou. Uma nova geração que mudou a mente. Uma nova geração que buscava as coisas que eram do alto. Quando receberam a orientação de Josué para conquistar Jericó, eles obedecem. Ah, se fosse aquela geração antiga. 6 dias rodeando Jericó, sem falar. Eu tenho que falar. Esse negócio não vai dar certo. Mas não é o que você vê, é aquilo que Deus quer fazer através de você. É para rodear 6 dias sem falar nada? O que tem que fazer? Santifica a tua mente, santifica teu coração. Se submeta àquilo que Deus está falando a você fazer. Você quer ver glória na sua vida? Você quer ver glória na sua vida? Esse é o caminho, não tem outro. No 7º dia, 7 voltas. E depois, adoração para conquistar. Não fazia sentido. Isso não é estratégia para conquistar nada, para vencer inimigo, mas é a estratégia de Deus. Para receber, eu tenho que estar com a minha mente conectada. Santifica, separa. Nós estamos aqui na quarta-feira semeando visão, semeando visão, semeando visão, semeando visão e lembrando a outros. Santifica. Você quer receber visão? Você quer receber glória? Não tem a ver comigo ou quem vai ministrar. É o que Deus vai fazer com
você. Venha estar aqui, santifica esse tempo, separa esse tempo. Agenda eu tenho e você tem, eu sei disso. Mas esse tempo é um tempo que eu santifico. É um tempo que eu venho aqui para semear. Fala, Deus, semeia na minha visão. Semeia na minha visão. Porque se eu não tiver visão, eu não tenho glória. E eu vou andar no meio desse caos, igual o chicken, e dar o ré de um lado para o outro. Sem saber para onde eu vou. Aí eu fico escutando um, eu falo, esse é o caminho. Eu fico escutando outro, esse é o caminho. E eu fico andando em volta. Esse povo andou 40 anos no deserto porque ficava andando em volta, não escutava orientação. Você quer glória? Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Eu estou aqui para dizer assim, gente, existe um lugar glorioso para mim e para você. E se eu precisar fazer um pouco de força para me empurrar e para te empurrar por essa porta, eu vou fazer porque eu te amo. Eu sei que Deus tem coisas grandes para realizar. Mas é entendendo essas coisas. É entendendo. Nada vai acontecer por osmose na sua vida. Nada, nada. Tudo, depois da salvação, que é pela graça, tudo tem um preço. Fato é um fato. Você quer vida plena? Você quer glória? Está à tua disposição. Deus já colocou à disposição, mas tem um caminho que precisa trilhar. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, não tem exceção. O caminho que me leva ao Senhor é o quê? Paz com Deus e paz com o meu irmão. Isso me leva a santificar. O que é a santificação? Separar, viver uma vida separada. Os meus pensamentos estão aqui na terra, mas eles estão separados, eles vêm do alto. Esse caminho é um caminho onde Deus consolida a glória que Deus quer realizar nas nossas vidas. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Onde Cristo está assentado à destra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são. Lê o verso 2, por favor. Pensai nas coisas que são e não. Mas eu não tenho que viver o dia a dia? Tem que viver o dia a dia, porque o teu corpo está. Fala, meu corpo está aqui na terra. Mas a minha mente deve estar esperando, sendo transformada na nova Canaã espiritual que Deus tem para a minha vida. E aqui está falando que, no primeiro verso, já ressuscitastes com Cristo. A gente muitas vezes tem uma ideia que a gente vai ressuscitar no arrebatamento. Não, filho, você já ressuscitou. Está num processo de receber esse corpo pleno. Mas você já nasceu em Cristo. E se você já nasceu em Cristo, você tem que buscar as coisas que são da onde? Do alto, porque as coisas da terra é a tua natureza. Você se prende mais às coisas da terra do que às coisas do céu. Existem duas naturezas, a terrena e a celestial. Jesus falou assim, se a nova natureza celestial nasceu em você, você já é uma nova pessoa, busque as coisas. O que tem que te atrair são as coisas do alto. Do alto. É isso que deve nos atrair. Conclusão. No meio desse caos pandêmico, Deus vai operar maravilhas. E a ordem é, Josué 3:5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará aonde? Aonde? Santificar é separar a mente do caos e entrar na glória de Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Quero orar por você, quero orar por mim. Para que a gente possa entender isso daí. Para que o Senhor venha tocar na sua vida. Você fala assim, mas eu já estou vivendo momentos gloriosos. Muito bom. Muito bem. Permaneça nesse lugar. Pode ser que alguém está aqui falando assim, eu sou do Senhor. Tenho promessas de Deus para mim e para minha casa.
Mas por que eu não consigo alcançar? Por que eu não vejo as coisas mudando? Pare de falar mal. Pare de falar mal. Pare de dizer, você não muda. Menino, você não muda. Esposa, você não muda. Marido, você não muda. Pare de falar mal. E começa a falar, Deus, me dá a mente que vem do alto para mim saber como me comportar nessa situação. Santifica a minha mente. Santifica meus pensamentos. Santifica meu coração. Porque eu quero pensar nas coisas que vêm do alto. Eu sou um ser glorioso, mas por que ainda eu não estou totalmente revestido de glória? Porque é um processo, eu sei. Mas em algum lugar tem que começar, filho. Você quer que a sua casa muda? Você quer que o teu relacionamento mude com Deus? Você quer que muitas coisas venham acontecer de mudança nessa igreja? Começa com a tua santificação e com a minha santificação. É onde Deus opera. É onde, quando você chega diante do mar vermelho, você fala, Deus, não tenho força. Ele fala, não, filho, fica tranquilo. Levanta a mão ou toca nas águas. Eu vou abrir o mar na sua vida. Para que você passe e siga em diante. Em direção a Canaã espiritual. Em direção à vida abundante que eu tenho para você. Coloque-se de pé, por favor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes, Senhor. E ela vem sobre nós nessa manhã como um bálsamo, Senhor, que sara o nosso coração, que renova as nossas forças, que nos fortalece para seguir em frente. É como o Senhor disse para a mulher samaritana, quem beberá dessa água do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Então eu te peço, meu Deus, que no nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a todos. Aqueles que estão aqui, aqueles que nos escutam, ó Deus, e aqueles que mais tarde irão ver essa palavra. Que a unção do teu Espírito seja liberada sobre a vida de todos, Pai. E que no nome de Jesus, Pai, coisas novas venham acontecer. Mas eu escutei e aprendi hoje que as maravilhas vão seguir, são sinais que seguem aqueles que creem. Mas é necessário santificar, é necessário separar, é necessário viver nessa terra, mas não tomar a forma dessa terra. É necessário a igreja estar nessa terra por esse tempo, sim. Mas eu te peço que a tua igreja não tome a forma da terra. Não haja, Senhor, segundo os padrões que são humanos, Pai. Porque mesmo nós estando aqui nessa terra, precisamos ter a mente de Cristo em nós. No nome de Jesus, a tua igreja é Betel, é casa de Deus. Onde o Senhor habita. Onde o Senhor mora. Onde o Senhor estabelece coisas novas. E eu quero te louvar. E peço, meu Deus, com todo o meu coração, que essa palavra encontre morada no nosso coração, começando por mim, e que nós venhamos ter um comportamento diferente. E quero dizer, ó Deus, que o Senhor jamais nos deixará. Abençoa teu povo. É que eu peço em nome de Jesus.